Fala galerinha, terceiro ano, tio Carlos falando com saudade de vocês, mas vamos lá, vamos para mais uma aula. Na verdade, isso aqui é uma revisão do nosso último assunto, tá? Dessa confusão toda. E a gente vai falar sobre metabolismo celular, metabolismo energético, falando de respiração celular, tá? Então vamos começar falando de respiração. Tá? Quem já tem esses slides pode pegar o slide e ir acompanhando, tá? A gente precisa respirar. Mas quando eu falo respirar, não estou falando do ato de encher o pulmão de ar e depois soltar esse ar. Tá? A gente está falando de respiração como processo de metabolismo. Né? Sempre a gente come nossos alimentos, a gente faz o processo de digestão e absorção, mas como é que a célula vai produzir energia a partir disso? Então é o processo de respiração celular. Tá? E aí a gente vai ter essa energia que a célula retira dos alimentos armazenadas na molécula de ATP, tá? Que é a adenosina trifosfato. Tá? É derivado da adenina que está lá no DNA e no RNA, certo? No caso do ATP, ele é derivado da adenina de RNA, um nucleosídeo a partir da adenina de RNA, ok? Quem quiser ler direitinho, quem não quiser abrir, tiver por isso de abrir o slide depois, pausa o vídeo e lê o que está no slide, tá ok? E agora eu tenho uma pergunta. Essa pergunta eu quero ver os comentários de vocês respondendo, tá? A relação, isso daqui eu já falei para vocês, pessoal veterano, a gente falou disso no segundo ano. Eu também comentei disso para vocês esse ano, tá? E eu queria saber de vocês. Comenta aí, bota aí nos comentários qual é a relação entre a respiração celular e a respiração pulmonar, tá? Comenta aí que na próxima aula eu começo a aula respondendo essa pergunta e dizendo quem foi que acertou. E, olha, não vale pesquisar no Google não, tá? Quero que vocês usem a memória de vocês e o conhecimento de vocês, tá ok? Então vamos em frente. De modo geral, a respiração celular é um processo de produção de energia. Tá? Nas nossas células, ela vai acontecer em 3 etapas, tá? Que é uma respiração celular aeróbia. Ela vai ter uma glicólise, um ciclo de Krebs e uma cadeia respiratória. Tudo isso usando uma molécula de glicose, certo? Então aí tem na tela, né? As 3 etapas divididas no diagrama. Tá pequenininho, mas você tem lá no slide também, então é bem fácil de você ver. Então, a parte comum, a respiração celular aeróbia e a anaeróbia, lembrando que a respiração celular aeróbia é aquela que utiliza o oxigênio no seu processo e a anaeróbia não utiliza o gás oxigênio, ok? Então, a gente tem como ponto comum entre as duas formas de respiração a glicólise, a quebra do açúcar, a quebra da glicose, certo? E aí a gente, nesse processo, se houver a participação do oxigênio, a gente vai ter as duas outras etapas, senão a gente vai ter o processo de fermentação, que é a respiração anaeróbia. Vamos falar disso com um pouquinho mais de detalhe. Então, como é que funciona? Essa respiração celular anaeróbia, ela vai acontecer no citoplasma, tá? E aí vai acontecer como? A glicose, que tem 6 carbonos, vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, que tem 3 carbonos cada molécula. Tá? Nesse processo são produzidos 2 NADH, que é um aceptor de elétrons. O aceptor de elétrons ele serve para guardar elétrons. Ele guarda o elétron quando a célula precisa, ele libera esses elétrons depois, ok? Continuando. Então, se não tiver a participação do oxigênio, a gente tem a seta desviando aí para a direita, né, para o processo de fermentação, que são dois: a fermentação lática e a alcoólica, certo? A gente vai começar falando da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, ela é um processo que, depois da glicólise, eu tenho a produção de etanol, tá? E esse etanol
Ele tem várias funções. Mas vamos analisar direitinho aí como acontece o processo, de acordo com o diagrama. Então a glicose vai ser quebrada em dois piruvatos, dois ácidos pirúvicos. O processo de quebra da glicose, ele gasta 2 ATP, tá? Ele gasta 2 ATP. Só que o processo como um todo, ele produz 4 ATP. Então a gente tem um saldo energético de 2 ATP para esse processo, tá? Então vamos lá. Quebrou a glicose, produziu os 2 piruvatos, consumiu os 2 ATP e produziu 2 NADH, tá? Esses NADH vão ser importantes para a produção dos ATPs. Aí o processo de fermentação, cada um desses piruvatos vai perder um gás carbônico, se transformando num acetaldeído, e aí esse acetaldeído vai passar por um processo de modificação estrutural, dando origem ao etanol, certo? Então a gente tem duas moléculas de etanol sendo produzidas, sendo liberados duas moléculas de gás carbônico e sendo produzidos no final 4 ATP. Só que como tem um gasto de 2, a gente tem um saldo energético de 2 ATP para cada glicose fermentada, ok? Continuando, esse processo de fermentação é um processo extremamente importante para nós, que se não fosse ele, a gente não teria a indústria de panificação funcionando, a indústria de bebidas ou produção de álcool etílico. E esse processo ele é realizado por fungos unicelulares chamados de leveduras. Eles fazem, e algumas bactérias também fazem esse processo, eles consomem o açúcar, por exemplo, presente na farinha, consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, e aí nesse processo eles realizam a fermentação, tá? Liberando o álcool etílico e o gás carbônico. No caso do pão, o gás carbônico é que é responsável pela mágica, né? Pelo processo de aumento de volume da massa, tá? E no caso das bebidas, o álcool produzido é que vai ser o grande protagonista do processo, tá? Agora a gente vai falar da fermentação lática. A fermentação lática é um processo um pouquinho diferente da fermentação alcoólica, porque não tem liberação de gás carbônico, tá? Ela não libera gás carbônico no processo. A fermentação lática começa igual. Eu tenho a quebra da molécula de glicose em dois ácidos pirúvicos ou dois piruvatos, como está no diagrama que vocês estão vendo. No processo são produzidos dois NAD, que vão ser consumidos durante o processo para a produção dos ATPs. O processo ele consome 2 ATPs e produz 4, também tendo saldo energético de 2 ATP. O piruvato ele vai sofrer uma modificação estrutural, dando origem ao lactato ou ácido lático, tá? E esse ácido lático ele é extremamente importante por diversos motivos. O primeiro motivo é o processo de produção dos derivados do leite, de queijo, de coalhada, manteiga e tudo isso, iogurte, tá? Então tudo isso depende desse processo. E nesse processo esse processo é feito por algumas bactérias, especialmente as bactérias do gênero Streptococcus e Lactobacillus, tá? Lembra lá do chamito, os lactobacilos vivos? Pois é, são eles que são responsáveis por esse processo. O processo de fermentação lática, ele também acontece nos nossos músculos. Durante uma prática de exercício extenuante, algumas vezes o músculo não dá conta de produzir energia utilizando oxigênio. E aí ele, em vez de parar a produção de energia, em vez de parar de produzir ATP, e é uma quantidade 10 vezes maior de energia produzida com oxigênio, mas na falta do oxigênio ele começa a fazer fermentação lática para produzir ATP. Esse processo gera o acúmulo do ácido lático no músculo, e esse acúmulo de ácido lático no músculo ele gera a fadiga muscular, e se a concentração for muito grande, gera o processo de câimbras. Tá? Então você que é atleta de fim de semana sempre acorda com aquelas dores, é por conta do ácido lático.
tá? Quando ele se acumula, ele bloqueia a absorção de íons de cálcio pelo músculo, que promove o relaxamento. Então, o músculo para contrair libera os íons de cálcio, a célula do músculo libera, e depois ela absorve e o músculo relaxa. Quando o ácido lático está presente, essa absorção do cálcio para o relaxamento, ela é mais lenta ou não acontece, fazendo com que o músculo continue contraindo cada vez mais, podendo gerar o processo de cãibra. Beleza? Então a gente vai encerrando nossa aula. Caso de dúvida, manda um e-mail aí, tá? Se identifica, diz a escola, é sério, vocês sabem que o Carlos trabalha num monte de canto. E ou então pelas redes sociais, as formas de contato que vocês têm, manda dúvida, não deixa de estudar. Fique em paz, um grande abraço e falou!